capítulo 6. Capítulo 6, portanto, hoje nós estamos na nossa última preleção no tema, no poder da oração. Neste mês nós estivemos lendo Filipenses. Hoje foi a minha última leitura. Fiz a leitura hoje à tarde e conversava com a minha esposa o quanto que a carta de Filipenses ela é especial, né? Uma carta que nos dá grandes lições de cristianismo, e como eu tenho sido assim acrescentado por Deus em ler Filipenses ao longo desse mês de maio. Portanto, hoje estaremos concluindo a temática desse mês com uma reflexão que esse texto tem sido mencionado, mas não foi pregado na sua exposição ao longo desse mês. Versículo 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Fica com a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, torna cativo todo o entendimento presente a tua palavra. Flua, Senhor, entre nós esta noite. Pai, se o Senhor não for conosco, não seremos transformados. Mas que haja poder e autoridade, que haja sensibilidade no meu coração, de reproduzir tão somente a tua voz, a tua igreja, em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. No entanto, é possível alguma pessoa dizer: pastor, por que às vezes a minha oração ela não é respondida? Quais são as razões bíblicas? Quais são as razões bíblicas que às vezes as nossas orações não são respondidas? Essa é uma imagem real no mundo espiritual. Porque que há muitas pessoas que oram, mas as suas respostas nunca das suas orações serão concedidas. Há uma história em um dos seus livros que o Charles Spurgeon conta de que ele foi visitar uma igreja e quando ele chega na igreja, ele diz assim: essa igreja está cheia de oração. E quando alguém foi querer vibrar de que, nossa, nós estamos orando, ele disse: não, essa igreja está cheia de oração, porque as orações não subiram, elas permanecem aqui. Por que às vezes orações não são respondidas? Por que às vezes as nossas orações não alcançam o coração de Deus? Parece que as realidades que aprisiona, parece que existem cadeados que impedem que nós possamos fluir em oração com Deus. Primeira razão: pecado. Pecado praticado, não confessado, pecado não arrependido, tem sido razões para que as nossas orações não sejam respondidas. O texto diz em Salmos: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender o
pecado no meu coração, a minha oração não será atendida. É por isso que nós somos chamados biblicamente a levar a sério o pecado. O pecado precisa ser rejeitado. O pecado precisa ser confrontado. O pecado precisa ser enfrentado com todas as nossas ânsias, com todas as nossas forças, porque quando nós hospedamos a prática do pecado em nosso coração, nós estamos comprometendo as nossas orações a serem respondidas. Segunda razão, dúvida, incredulidade. A incredulidade, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo lista 5 pecados que deixou o povo fora da terra prometida. E um desses 5 pecados foi o pecado de incredulidade. A incredulidade, pessoas que não creem, pessoas que são movidas apenas pelo natural, pessoas que são movidas apenas pelo óbvio. Tudo que exige fé, tudo que foge do seu olhar físico e natural, o seu coração bloqueia, o seu coração não flui, ele não crê, ele é um incrédulo. Existem pessoas que não oram mais por causas impossíveis, porque eles não creem. A incredulidade endureceu o seu coração. Olha o que o texto disse: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A incredulidade é um obstáculo para que a nossa oração não seja atendida. Terceiro, motivos equivocados. Quantas pessoas que oram e as suas razões, as suas intenções, elas estão totalmente equivocadas. O texto diz, vamos ler junto, vamos lá? 3, 2, 1. Pedis e não recebeis, porque pedem mal. Há um livro que o título dele já vale, diz assim: obrigado, Jesus, por não responder às minhas orações. E a ideia do autor é de que aquele texto que Jesus diz assim: porventura, pedindo pão, lhe dará uma pedra, o filho pedindo um ovo, o pai lhe daria uma serpente. E o autor vai dizer, mas muitas vezes o que nós estamos pedindo para Deus não é pão, nós estamos pedindo é pedra. Às vezes o que nós estamos pedindo para Deus não é ovo, nós estamos pedindo é escorpião. E Deus, na sua infinita misericórdia, por nos amar, Ele não nos responde a nossa oração. Há um texto em Salmos que todas as vezes que eu menciono, ele arrepia a alma. A Bíblia diz assim: e Deus concedeu o que eles pediram, porém, as suas almas se definharam. Há um provérbio rabino dizendo que às vezes Deus nos amaldiçoa concedendo o que nós pedimos. Existem realidades que Deus não responde, mas não responde. Por quê? Porque nós estamos pedindo com motivos e razões equivocadas. Falta de
perdão. O texto diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando eu retenho perdão no meu coração, eu estou obstaculando as respostas das minhas orações. Quando eu retenho perdão àqueles que me ofenderam, quando eu retenho perdão para os meus relacionamentos feridos, eu estou gerando empecilhos para que as minhas orações não sejam respondidas. Quinto, relacionamento familiar rompido. As irmãs vão gostar desse texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido que não trata a esposa com virtude, o marido que não trata a esposa com excelência, o texto fala que as suas orações serão interrompidas. Amém, maridos? Ficou meio tenso, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Amém, irmãs? O inverso também é verdadeiro. Esposas que não tratam o marido com respeito, com liderança, com honra, as suas orações de igual modo também serão interrompidas. Por isso que nós precisamos. Eu me lembro de uma experiência, eu falo isso, eu falo com vergonha, eu falo com muita vergonha, mas eu falo porque eu passei por isso lá no início do nosso casamento. No início do nosso casamento, eu lembro que um dia eu e minha esposa tivemos uma conversa muito acalorada, muito acalorada. E naquele dia era domingo, e ela chorou, e eu disse: eu vou para a igreja, E eu deixei ela em casa, bem aflita, e fui para a igreja. Cheguei na igreja, ajoelhei, e nos primeiros minutos de oração, o Espírito gritou dentro de mim: é isso que você chama de culto? Você deixou a sua esposa ferida e chorando em casa. Em poucos momentos você pegará o microfone e dirá: que bom que vocês vieram, nós estamos na presença de Deus, é uma noite de adoração, é noite de nós celebrarmos ao Senhor, e você levantará a sua mão, e você cantará. É isso que você chama de culto? E o Espírito gritou dentro de mim dizendo: se não ajustares, se não consertares com a tua esposa, tudo que realizares aqui, eu não receberei. Levantei imediatamente, peguei o telefone, saí do culto, não tinha começado ainda, liguei para Eline, pedi perdão a ela e disse: quando nós chegarmos a gente ajusta, mas eu quero que você me perdoa. E eu voltei. Aquela foi uma das lições mais fortes de que Deus fez ao meu coração em relação ao que não adianta nós frequentarmos reuniões com relacionamentos mal resolvidos. Isso bloqueia, isso interrompe. Quantas pessoas que já caíram endemoniadas quando nós orando, e nós oramos e depois fomos checar o que aconteceu, e essa pessoa era aparentemente normal, até chegar na ferida, mágoa, ressentimento, amargura. Amargura no coração hospeda demônios, hospeda espíritos
espíritos malignos. Não é apenas uma questão de bloquear orações, mas é uma questão de ser um terreno fértil para maldições brotarem. Por isso, leve a sério os sentimentos do seu coração. Sexto e último lugar, mesquinharia. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quando nós falamos sobre generosidade, nós não estamos fazendo um jogo político, porque nós queremos mexer com você. Generosidade é uma questão de você preparar o seu coração também para ter as suas orações respondidas. Quem é avarento, quem retém o que deve compartilhar, o texto fala, vai clamar e não será ouvido. Se você me entende, diga amém. Vamos orar? Vamos ter 1 minuto de oração, para que Deus remova de nós todos os empecilhos que possa estar querendo impedir que você flua em oração. Vamos orar para que Deus remova diante de nós de tudo aquilo que possa estar desanimando você de obter grandes experiências na oração. Talvez existam muitas outras razões no mundo espiritual, na tua história. Vamos orar para que Deus arranca isso de nós, para que Deus elimina isso diante de nós, porque nós queremos ter grandes experiências na presença de Deus em oração. Você quer isso comigo? Diga amém. Deus, nós oramos neste momento, pedimos para que o Senhor venha com teu poder. Venha, Senhor Jesus, com a tua misericórdia e arranca diante de nós esses empecilhos, essas barreiras que pode, Senhor, impedir que a gente flua em oração, que a gente viva, Senhor, grandes experiências, grandes histórias contigo. Elimina, Senhor, isso de dentro de nós. Em nome de Jesus, nós precisamos de graça, nós precisamos do teu poder para limpar o nosso caminho. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Voltamos ao texto. Vamos falar sobre o vocabulário da oração. Jesus está ensinando a igreja como você ter uma prática de oração, de sorte que não haja nenhum obstáculo capaz de impedir a tua oração de ser respondida. Se eu e você entendermos a linguagem desta oração, não há nada capaz de impedir o poder da oração fluir na sua vida. Claro, de que quando Jesus ensina essa oração, Ele não está ensinando para a gente repeti-la como se fosse uma reza. Aliás, em nenhum outro lugar no Novo Testamento, essa oração ela é feita como se fosse uma reza, como se fosse uma fórmula engessada de começo, meio e fim. Não. Jesus, ao ensinar-nos sobre esta oração, Ele está falando de princípios, Ele está falando da linguagem que precisa fazer parte dos nossos momentos de oração. Se nós entendermos isso, não há dúvida, a sua vida de oração viverá um up. A sua vida de oração viverá grandes histórias de Deus. Claro que você pode estudar tantas outras orações. Você tem a oração de Daniel, você tem a oração de Ana, você tem tantas outras orações. Mas olha, essa é a oração ensinada pelo Mestre. E a oração que Cristo ensina, pronto. Aqui há uma síntese, aqui é um resumo. Aqui está a base de todos os princípios da nossa oração. Vejamos. A primeira parte, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus.
Preste atenção na primeira palavra Pai. Pai. E na última palavra céus. Pai nosso que estás nos céus. A palavra Pai denota uma imagem de Deus que está perto. Existe uma linguagem na teologia chamada de a imanência de Deus. A imanência de Deus é o Deus que está perto. Existe uma corrente filosófica chamada deísmo. O deísmo é uma crença de que houve um Criador, um ser superior, que criou o mundo. Mas ele se ausentou da sua criação. É semelhante a um fabricante de relógio que fabricou a sua obra e esse relógio continua funcionando na ausência do seu fabricante. O deísmo apregoa de que o mundo está em caos, de que o mundo está desordenado, porque o seu Criador não está mais na sua criação. Isso é falácia. A Bíblia vem nos dizer de que Deus está presente e ativo no meio da sua criação. E quando Ele veio nos ensinar a orar, Ele veio nos ensinar dizendo, chama Ele de Pai. Porque Pai nos traz a imagem do ser doméstico. Você pega Deus lá do trono e você coloca bem perto de si. Quando Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, Ele está dizendo, ore com a certeza de que Deus está perto. Ore com a convicção de que Deus está perto de ti. E se Ele está perto, então você pode orar fervorosamente. Você pode intensificar a sua oração, porque você não está sozinho. O que vem à sua mente a respeito da palavra fervorosamente? O que vem à sua mente a palavra fervorosamente? O que é orar fervorosamente? Dê uma olhada. Dê uma olhada. O áudio. Suas orações. Vamos lá. Então, se eu perguntasse como são suas orações, você diria que são quentes ou frias? Não sei se eu diria que são quentes. Quer dizer, somos como a maioria das pessoas, temos a agenda cheia. Nós trabalhamos. Mas eu me considero uma pessoa religiosa, sim. Eu não estou quente, mas também não estou fria. Eu diria um meio termo. Aqui está. Eu tenho creme ou açúcar, se quiser. Não, obrigada. Eu gosto puro. Senhora Clara, gosta do seu café morno? Não, querida, o meu está quente. Elizabeth, as pessoas bebem café quente ou frio, mas ninguém gosta de morno. Nem mesmo o Senhor. Como tem sido a sua oração? Fria ou fervorosa? A palavra fervorosa vem de fervor. Fervor vem de ferver. Você se lembra daquela água fervendo? Aquelas bolhas suando a tampa. Aquele movimento da alma. Oração fervorosa fala de você empreender, fala de você expressar a intensidade do seu coração, é de você colocar para fora as suas afeições, é você colocar em movimento o seu interior diante de Deus. Às vezes, gente, nós oramos, mas de uma maneira tão vazia. Não parece de que Deus está perto. Não parece que Deus está ao nosso lado ou que Ele está dentro de nós.
A Bíblia nos fala de algumas orações fervorosas. É um Jairo que está com a filha à beira da morte e ele chega diante de Jesus. Ele não chega com uma voz, com uma tonalidade mediana, clássica. Não, ele coloca toda a dor do coração para fora. Ele coloca toda a intensidade da alma para fora. Nós precisamos orar a Ele com fervor, porque Ele está perto. Ele está perto, nós precisamos orar de tal maneira que aqueles que estão ao nosso lado sejam contagiados pela nossa oração. Pastor, o senhor está falando de orar alto? De jeito nenhum. Estou falando de você orar com fervor. Estou falando de você orar com vibração. O Charles Finney conta a história na sua biografia de homens que oravam em tempos de avivamento lá na América do Norte, temperaturas abaixo de 0. E homens iam orar abaixo de 0 e não levava coberta. Quem já orou no inverno com um monte de coberta, faltava colocar colchão em cima de si? Eu pego coberta, eu pego travesseiro, falta acender um fogo assim, deixa queimar. Não, sem coberta, sem jaqueta, roupa. E esses homens começavam a orar. E Finney dizia que esses homens transpiravam abaixo de 0, orando, com gemidos, com intensidade. Você e eu, nós precisamos orar com fervor, porque o Pai está perto, Deus está perto. Você tem um acesso ao coração do Pai, você tem acesso à intimidade do Pai, você pode orar fervorosamente. Você não está sozinho, você não está distante, você está perto dele, ele está perto de ti. Portanto, derrama-se fervorosamente diante de Deus. Agora veja que o texto não fala apenas um pai, mas o texto fala que estais nos céus. Então, se o pai traz uma ideia de casa e de perto, os céus traz uma ideia do além. Isso é uma outra palavra chamada transcendência. Se a imanência é Deus perto, a transcendência é um Deus além. Os céus fala de que esse Deus, ele não é contido na sua criação. Quando a Bíblia fala que Deus está nos céus, é para nos mostrar a grandeza deste Deus. Quando você for orar, você precisa orar fervorosamente, porque Ele está perto, Ele é Pai. Mas você precisa orar com ousadia, porque este Deus, Ele é supremo. Esse Deus, Ele é superior. Esse Deus, Ele reina. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é soberano. Não há nada que acontece nessa vida capaz de surpreendê-lo, capaz de preocupá-lo, capaz de causar um caos no seu coração. Ele está nos céus. Não é a terra que governa os céus, é os céus que governam a terra. Você pode dizer amém por isso? O Deus que está nos céus é para gerar no nosso coração de que o seu Deus não é qualquer Deus. O seu Deus não é qualquer Deus. Ei, a nossa mente, ela é muito limitada. Por exemplo, nós não temos condição de dimensionar com legitimidade absoluta, por exemplo, a dimensão da eternidade. O que é eternidade? Nosso vocabulário é aquilo que não tem começo nem fim. Mas são apenas teorias, a gente não consegue pensar com exatidão, exaurir o que é eternidade, porque eternidade é aquilo que é fora do tempo, é aquilo que está fora do espaço. A gente não pensa fora do tempo, a gente não pensa fora do espaço.
Então a eternidade é algo além do que nós podemos dimensionar, algo além do que nós podemos calcular. Portanto, a Bíblia diz de que Deus, Ele é tão grande que Ele criou a eternidade. O eterno é maior do que a eternidade. O eterno é maior do que a eternidade. E é este Deus que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome. É este Deus que a Bíblia diz que Ele mede os mares a palmo. É este Deus que está sentado sobre o globo da terra. É este Deus, Criador dos céus e da terra, que você está orando a Ele. Isso precisa gerar em nós ousadia. Isso precisa gerar em nós ousadia na hora de nós orarmos. Quantas vezes que quando nós estamos diante de uma causa impossível, uma causa difícil, a gente esmorece. A gente se abate na oração. Não! A oração é o único recurso que você tem para colocar em prática toda a ousadia resultante da fé no Deus que é soberano, no Deus que é grandioso, no Deus que é além de tudo que você pode imaginar. Pega os seus problemas, pega os seus desafios e coloca ao lado da grandeza de Deus. Se você prestar atenção, quando Israel estava em sufoco, quando Israel estava encurralado, quando Israel estava para ser oprimido e morto pelo adversário, quando o povo clamava através do profeta, eles sempre iniciavam assim: Senhor, Criador dos céus e da terra. Eles traziam à memória o Deus como Criador, porque quando você olha para a criação, quando você olha para tudo que foi criado, o seu problema não é nada diante disso. Ore ousadamente. Experimente orar ousadamente. Experimente orar ousadamente. A oração de você materializar realidades espirituais. Há um poder na oração que está sob o comando de Deus. Lá em casa nós tivemos a presença, a grata satisfação de receber em casa um grande homem de Deus, pastor Paulo Canuto, já esteve pregando aqui. Pastor Paulo Canuto, ele é um homem muito extraordinário, já teve experiência de ressurreição. Deus já usou ele para ressuscitar pessoas. E ele esteve em casa durante 2 dias, e nós conversando, e a gente conversando, e eu sendo assim, totalmente impactado pela vida do pastor Paulo Canuto. Quando o pastor Paulo Canuto foi embora, eu reuni a minha esposa, as crianças, eu disse: meu bem, há um legado de Deus para a nossa casa com a vinda do pastor Paulo Canuto. Vamos orar para que Deus nos batize na ousadia. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa ousar mais. A gente é muito passivo. Quantas situações, gente, que acontecem diante de nós, e o nosso primeiro recurso talvez é apavorar, o nosso primeiro recurso é desesperar, porque a nossa medida são os recursos humanos. Eu disse: meu bem, nós precisamos orar para que Deus venha nos batizar na ousadia. Uma semana depois, cheguei em casa, o Alejandro estava chorando muito. Estava chorando porque a sua garganta estava terrivelmente infeccionada. E a garganta dele estava numa situação assim tão tensa, que o caminho era o hospital. Teria de tomar antibiótico, sim. E quando nós estávamos já arrumando ele para levarmos ao hospital, eu disse: meu bem, nós estamos orando para Deus nos batizar na ousadia. Então assim, vamos orar.
Em vez de nós levarmos o Alejandro para o hospital hoje, nós vamos orar, porque nós cremos de que Deus pode curar o Alejandro. Nós voltamos para o quarto e começamos a orar. Nós oramos 30 minutos, nós oramos 40 minutos, nós oramos 1 hora. E não aconteceu nada. Oramos mais um pouco e a gente perguntava, Alejandro, melhorou? Ele dizia, não, pai, não melhorou. E a gente voltava a orar. Orar. E ele perguntava, e aí, Alejandro, melhorou? Ele disse, não, pai, não melhorou. E a gente voltava a orar. E dizia, Alejandro, melhorou? Ele dizia, pai, e piorou. Eu falei, mas calma aí, meu filho. Nós estamos orando. Irmão, você não faz ideia a tensão do coração. E eu lá dentro, naquela guerra, Senhor, será que o negócio vai funcionar mesmo? Já estamos orando há tanto tempo e nada. E a Eline falou assim, meu bem, por que a gente não ora para o Alejandro dormir? E oramos, Deus, dá sono ao Alejandro. O Alejandro dormiu e nós continuamos orando. Isso já foi a madrugada. Até que a gente dormiu também. Nós dormimos orando aquele dia. De repente o Alejandro acorda. Aí quando ele acordou, ele diz, pai, continua doendo. A gente levantou, acordou, voltamos a orar. Deus cura o Alejandro, Deus cura o Alejandro. E nós dormimos, o Alejandro dormiu e nós dormimos. Levantamos mais cedo e o Alejandro continuou dormindo, porque isso foi à madrugada. E quando ele acordou, nós fomos lá ao quarto, todo mundo na expectativa, e o meu coração, e aí, será que funcionou ou não funcionou? Quando ele acordou, eu disse, e aí, meu filho, como é que você está? Ele disse, pai, posso falar a verdade? Mas é claro, é somente a verdade. Ele disse, pai, melhorou um pouquinho. Eu falei, pronto, já funcionou um pouquinho. E nós passamos o dia inteiro orando por ele. Passar onde que ele passava, a gente colocava a mão sobre ele. Ao longo do dia a gente ministramos na vida dele. Queridos, naquele dia ele dormiu. E quando ele amanheceu sem nenhuma dor, para a glória de Deus Pai. Na outra semana, a Eline, anoiteceu uma belezura. Quando amanheceu, a garganta hiper infeccionada. Foi bom, funcionou semana passada, vai funcionar hoje. Orei por ela, não aconteceu nada. Fui fazer comida, e a Eline, não sei se isso é um dom, não sei o que é isso, mas a Eline, assim, ela adoece, e tem uma coisa que não acontece na vida dela. Ela pode estar doente. Ela não para de comer. Não, ela não para. Ela tem uma coisa ruim, porque eu queria emagrecer, mas até doente, mas para que o negócio dobra, assim, vira uma lima nova. Assim, vup. E aquele dia eu fiz o almoço, e quando eu cheguei lá no quarto, eu fiz o almoço, ela estava acamada. Quando eu disse, meu bem, está aqui o seu prato. Quando ela disse que ela não ia comer, aí eu quase caí. O negócio está feio mesmo. Porque se ela não quer comer, o negócio está grave. Dei a comida para os meninos, para a Alessio, para o Alejandro. Peguei o violão. E comecei a cantar. E eu cantei uma música, que essa música tem uma história na nossa vida lá atrás, numa situação de muito desafio. E eu comecei a cantar aquela música. Entoarei louvores, mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que os venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Cantei essa música uma vez. Não aconteceu nada. Terminei de cantar, voltei a cantar ela novamente. Cantei pela terceira vez. Quando eu terminei a terceira vez, deu um suador na Eline, ela disse, pode trazer a comida que eu estou com fome. Eu falei, pronto, já começou a cura. Já começou a cura. E nós oramos, e oramos, e oramos. E no outro dia, a Eline estava
recuperada para a glória de Deus. Quantas coisas que aparecem diante de nós. Eu não estou dizendo, gente, que nunca mais eu fui ao médico. Estou dizendo que nunca mais eu comprei remédio. Não. Mas existem desafios na nossa vida que a gente tem de ousar. A gente tem de ousar. Eu assisti na última cruzada do Bank, um dos grandes evangelistas ainda vivo. Gente, a última cruzada dele feita para mais de 1 milhão de pessoas. Gente, você sabe o que eles levaram para a cruzada? Uma mãe, um filho havia morto. Estava morto, o filho havia morrido. E a mãe levou aquele menino que já estava cheirando mal. E ela soube da cruzada dele que haveria ali naquela cidade. E ela disse: eu só enterro meu filho depois que a cruzada terminar, porque Deus pode ainda ressuscitar o meu filho. Ousadia. Nós não podemos apequenar o poder de Deus, o que Deus pode fazer na oração. Quem pode levantar uma das suas mãos em nome de Jesus? Em nome de Jesus, receba a ousadia de Deus para você orar com causas impossíveis, com aquilo que foge do seu controle. Seja cheio de Deus para você orar ousadamente. Se você me entende, aplauda o nome do Senhor Jesus. Ore ousadamente, ouse crer. Fala: Deus, eu vou viver contigo grandes experiências, eu vou viver contigo. Pai nosso que estás nos céus é um Deus que está perto, isso é a sua imanência, é um Deus que está além. Então creia de que Ele pode fazer absolutamente mais. O texto continua: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Percebe que a oração não começa falando de nós. A oração não começa falando de mim. A oração não começa falando das minhas necessidades. As minhas necessidades, elas são importantes, ela tem o seu lugar na oração. Mas Jesus, ao nos ensinar sobre oração, Ele não manda a gente começar falando de nós. Ele começa dizendo: fala de Deus, fala do seu nome que é santificado. Isso fala de adoração, de reverência, de temor. Você entrar em oração falando de Deus, falando da grandeza de Deus, elogiando ao Senhor, homenageando ao Senhor, honrando ao Senhor. Fala do reino dele. A nossa oração não diz respeito ao meu reino, ao meu domínio, mas é o reino de Deus. É o que nós já oramos aqui esta noite, dizendo: Deus, venha o teu reino sobre a nossa nação, venha o teu reino sobre a nossa casa, venha o teu reino sobre a terra. Percebe de que isso fala de algo muito mais amplo. Queridos, quantas vezes nós oramos e nós só ficamos no círculo da nossa vida. Nós só ficamos no círculo dos nossos pés. Quantas vezes a gente avança dias, semanas, meses, e a gente não ora pelas nações. A gente não ora por outras nações. A gente não ora, talvez nem por nosso bairro. Às vezes as nossas orações, ela é muito concentrada na minha história de vida. Jesus fala: olha, ora para que o reino de Deus venha sobre o mundo, venha sobre a terra. A nossa oração, ela precisa ter alcance global. Começa falando de Deus, começa falando do reino de Deus, para que este reino venha sobre a terra e fala sobre a vontade de Deus. E eu achei fantástico a frase do Luciano Subirá, quando ele fala que a oração não é o caminho para você ter tudo de Deus. A oração, em primeiro lugar, é o caminho para Deus ter tudo de nós. Tudo de nós. Na oração nós não estamos disputando se é a minha vontade. Não. É a vontade dEle. É a vontade dEle a oração. É para eu conhecer a vontade de Deus. Porque eu sei que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais
mais altos do que os nossos pensamentos. Então esta oração eu ouvir Ele. Eu preciso discernir a vontade dEle. Porque é a vontade dEle que é boa, é a vontade dEle que é agradável, é a vontade dEle que é perfeita. A oração não é uma crise se Deus vai fazer o que eu quero. A oração é a certeza e a confiança da alma que tudo que eu preciso é a vontade de Deus. E um dos caminhos é você orar as Escrituras. Existem algumas orações. A Epístola aos Efésios é um livro, é uma epístola rica em orações. Você pode pegar algumas orações, por exemplo, no capítulo 3, quando Paulo fala: por essa causa eu me coloco de joelho. Oh, meu Deus. E Paulo ora, uma oração profunda, uma oração com raízes em Cristo. Existem tantas outras orações. Você pode pegar nos evangelhos as razões pela qual Jesus nos mandou orar. Você pode pegar as orações dos apóstolos e você lê elas e ora elas. Você tem absoluta certeza de que essas orações são bíblicas e estão no seio do coração do Pai. A oração não é para falar da nossa vontade, a nossa oração é para falar da vontade de Deus. Deixa-me montar um cenário aqui para ti. Imagina de que apareça um anjo aqui agora, um anjo, e esse anjo pega o microfone e fala assim: gente, é o seguinte, daqui a 5 minutos, o culto está terminando, então Jesus estará corporeamente no gabinete aqui embaixo, então eu vou dar uma senha aqui para cada um, e você vai ter uma folha e uma caneta, para você pedir o que você quiser para Jesus. O que você quiser, você pode colocar aí nessa folha. Você terá tanto tempo para com Jesus ali embaixo. Tudo bem? Tudo bem. A pergunta é: quantos de nós chegaremos ali com as nossas folhas preenchidas, de cima a baixo, com os nossos pedidos, com as nossas necessidades? Deus, eu preciso que o Senhor faz isso. Deus, eu preciso que o Senhor faz aquilo. Deus, eu quero que o Senhor realize aquilo lá. Quantos de nós chegaremos com a nossa folha cheia, dizendo: Jesus, olha aqui o que eu pedi para o Senhor. Eu não esqueci de nada, de nada, de nada. Ou quantos de nós chegaremos na presença de Jesus com a folha em branco, dizendo: Jesus, já que nós temos pouco tempo, então pode falar aí que eu vou escrever aqui nessa folha tudo o que eu preciso ouvir de ti, eu quero ouvir. O texto termina dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu chamo a atenção para termos como nosso, dai-nos, perdoa-nos, nossas, livra-nos. Termos que denota coletividade. A oração é um chamado para nós olharmos para a vida, não do ponto de vista singular, mas do ponto de vista no plural. A grande evidência de nossa conversão acontece em nosso vocabulário, quando deixamos meu, minha e passamos a viver o nosso. A oração é Jesus dizendo: viva uma vida, não a partir do seu mundo, mas do nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é para nós, o livramento é para nós. Tudo é nós. Tudo é nós. A oração do Pai Nosso é Jesus nos ensinando de que você deve se erguer como um intercessor. Você não pode pensar em você não pode pensar nos seus interesses. A oração faz sentido quando o outro participa dela. É por isso que em nossas reuniões a gente sempre encoraja você
se juntar com alguém, de você orar com alguém, porque oração é coletividade. A oração é o firme compromisso de você abençoar alguém. É por isso de que nesse mês de maio nós encorajamos a igreja a orar por uma pessoa diária, uma pessoa diferente. Você orar por alguém que você talvez nunca viu, você pedir licença. Todas as pessoas que eu encontrei, a maioria delas que eu não conhecia. E eu me identifiquei como pastor. No Caixa, por exemplo, eu disse, olha, todas as vezes que eu sou bem atendido, eu gosto de fazer uma oração, eu posso orar por você. Ninguém rejeitou. Quando nós encorajamos a igreja de você escolher alguém para orar, é porque nós entendemos de que a linguagem da oração é nosso. Não é eu. Eu sei que às vezes está doendo em mim, mas quando eu me movo para abençoar alguém, a Bíblia diz que foi quando Jó orava pelos seus amigos que Deus mudou o cativeiro dele. Esta noite é importante nós terminarmos esse momento dizendo que o teu Pai te aguarda para te encontrar no secreto. Você é sabedor que essa igreja tem um ministério de intercessão. Talvez seja importante você fazer parte, ter uma experiência no ministério de intercessão, de você orar por causas diferentes, por causas mais amplas, por causas sublimes. Essa igreja, todo culto, tem alguém orando pela reunião, por temas específicos. Você podia fazer parte do ministério de intercessão, você poderia se engajar em uma causa além de você. A oração nos faz crescer. Estou dizendo que seja fácil, eu sei que nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios de orar. Mas vou te dizer uma coisa: as minhas maiores experiências com Deus não foi no púlpito. As minhas maiores experiências com Deus foi longe dos olhares, foi longe dos auditórios, foi longe dos aplausos, foi no secreto, foi no oculto. Ei, nós somos gigantes quando nós estamos de joelhos. Não é qualquer coisa que nos abala, não é qualquer coisa que a gente... Não. Quando nós estamos orando, a nossa visão é diferente, o nosso ânimo é diferente. O nosso jeito de ser é diferente. Quero terminar esse momento te encorajando a você ir mais além. Vai além nos seus momentos de oração. Persiste, persevere. Ah, pastor, não consegui, tenta de novo. Pastor, não deu, tenta de novo. Mas não aceita ser um cristão com um nível de oração tão raso. Você deixa de participar de tantas riquezas de Deus. Vamos estar em pé. Vamos terminar esse momento. Eu quero que você se junte com alguém, porque nós vamos orar agradecendo a Deus pelo mês de maio. Já está terminando. E já vamos agradecer pelo mês de junho, que será um grande mês para nós. Vamos agradecer pelo passado e vamos agradecer pelo futuro. Vamos agradecer pelo mês que se passou, por cada ministração que você ouviu de Deus aqui nesta igreja. Eu vou dizer uma coisa. Um dia um amigo chegou para mim e disse assim: Aguiar, eu tive em tal evento e eu comprei mais de R$1.000 de livros. Mais de R$1.000. Cara, que fabuloso. Aí lá no meu coração dizia: Deus, eu não tenho R$1.000 para comprar de livros sobre oração. E lá no fundo Deus diz bem assim para mim: não precisa. É só você orar. É só você orar. É só você orar. Ore. Passos, segredos. Não ore, não apague das luzes. Tudo que nós tentamos dizer ao longo do mês de maio é: gente, decida orar.
Decida orar mais, decida dedicar tempos específicos para Deus. E percebe o quanto que você conhecerá do Senhor. E percebe o quanto que a sua vida se moverá diferente. Os teus inimigos vão se apequenar. Os montes vão se tornar em pequenos fragmentos. Você vai peitar a vida, não na tua força, mas na força de Deus. Oração. Nós não podemos reclamar diante de Deus se nós não estamos perseverantemente em oração. Vamos terminar esse momento agradecendo a Deus pelo mês de maio e rogando para que o mês de junho seja um grande mês para a nossa vida. E orar para que Deus inunde o nosso coração de paixão pela oração. Ore. Ore para que você cresça amando a oração. Se você tem filhos pequenos, ore de maneira que os teus filhos vejam você orando. Ore apaixonadamente, ore fervorosamente, ore intensamente. Vamos redescobrir Deus na oração. Vamos sim para o secreto. Existem realidades em Deus, que nós ainda não conhecemos, que só será descoberto na oração. E meio a essas crises, você vê tantos crentes apavorados, tanto crente batendo na cabeça. Crente que ora é diferente, a maneira com que ele encara a crise é diferente. O crente que ora, a maneira com que ele pensa é diferente. Vamos orar para que a gente tenha uma imersão em oração, paixão por orar. Que essa palavra não seja marca aos nossos ouvidos, mas que haja encanto no nosso coração. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado por esse mês. Obrigado. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos encorajado tanto a orar. Obrigado por o Senhor ter nos dado testemunhos ao longo deste mês. Palavras bíblicas que nos encorajam, que não há prejuízos quando nós oramos. Ó Deus, queremos orar mais, precisamos orar mais. Deus, que a oração seja apaixonante, que a oração seja com encanto, que não haja peso, que não haja fardo quando falarmos em orar. Eu te agradeço porque esta noite tem muitos homens aqui que oram. Eu quero te agradecer porque aqui nesta noite tem muitas irmãs que oram. Há muitos joelhos que se dobram diante de ti constantemente. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque muitos dos nossos irmãos oram fervorosamente, oram intensamente. Aqueles que precisam de aprofundar mais, nos ajude. Ajuda este coração. Revele-se a ele em oração. Revele-se a ela em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida experiências com Deus. Eu ministro sobre a tua vida a revelação do Senhor Jesus em seus tempos, em seus momentos de secreto. Eu profetizo em nome de Jesus visões de Deus para ti. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Você conhecerá lugares em Deus mais altos. Eu profetizo em nome de Jesus tocar do Senhor na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus experiência de você ouvir a voz audível de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus de você se levantar em oração com respostas claras. Eu profetizo em nome de Jesus de você se levantar e orar pelos enfermos na autoridade da cura do nome de Jesus e eles serem curados. Eu ministro em nome de Jesus experiências de libertação, de você apregoar liberdade ao cativo, libertação ao oprimido. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai conhecer Deus melhor. Deus se revelará a ti em nome de Jesus.
em nome de Jesus.